Então, vamos lá. Vamos começar. Na semana passada, a gente iniciou assim brevemente a nossa discussão. A gente conversava mais em específico quais eram as semelhanças e as diferenças do direito da psicologia. E aí, na ocasião, nós discutimos, que eu até trouxe aqui para vocês. Deixa eu postar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. O que a gente discutiu na aula passada, que a gente iniciou nossa discussão, na verdade, foi sobre a questão do comportamento. O comportamento ele é algo que ele é semelhante tanto para a psicologia quanto para o direito. Só que nós, da psicologia, a gente costuma desmembrar aqui esse comportamento em duas classificações: os comportamentos visíveis e os comportamentos invisíveis. Tudo que diz respeito a comportamento diz respeito a alguma ação. Então, por exemplo, dizer o Otávio está com raiva. Raiva não é um comportamento. Raiva não é uma ação. Eu preciso identificar o que é que fez com que ele ficasse com raiva. E a descrição desse comportamento é o que a gente vai conseguir identificar o sentimento dele de raiva. Para psicologia e para o direito, a gente consegue trabalhar nesse âmbito bem aqui do comportamento visível, ou seja, tudo aquilo que eu consigo observar. É de responsabilidade da psicologia somente observar este comportamento invisível. Ah, mas professora, como é que vocês observam o comportamento invisível e por que a gente não pode trabalhar no direito sobre esse comportamento invisível? Porque no direito, infelizmente ou felizmente, não sei, vocês acabam não se aprofundando tanto acerca do comportamento humano, quanto a gente se aproxima e se aprofunda na psicologia. Afinal de contas, nós temos como objeto de estudo o comportamento humano. A gente estuda o indivíduo e sua subjetividade. Então, por conta disso, a gente acaba tendo que explicar um pouquinho mais sobre o ser humano, sobre as características individuais e enfim. E aí, no que diz respeito à psicologia jurídica, no texto que eu compartilhei com vocês, a gente vai começar a discutir o que é essa psicologia jurídica e de que forma que a psicologia ela pode contribuir com o direito. Então, não é só em relação à psicologia jurídica, tem outras áreas da psicologia que são muito pouco discutidas, inclusive em questões de disciplinas acadêmicas. A psicologia jurídica você quase não tem um aprofundamento dela. Para que você se torne psicólogo jurídico, você precisa fazer uma especialização em psicologia jurídica para que você consiga atuar. Porém, por mais que tenha essa ausência de discussão sobre a psicologia jurídica, o nosso campo dentro desta psicologia e desta forma de atuação, ele é um campo que ele é muito vasto. E assim como eu venho trabalhando com os meus alunos lá na psicologia, de que a gente não pode se limitar somente a conhecimentos psicológicos da ciência psicológica, porque o nosso trabalho ele não se restringe somente à ciência psicológica. Então, se eu estou trabalhando com a psicologia jurídica, eu preciso ter noções básicas de direito, para que eu consiga trabalhar nesse contexto. Eu até falei para vocês que parece, na aula passada, que às vezes eu tenho a impressão de que vocês criaram um dialeto, porque tem terminologias de vocês que quem não é do direito é difícil compreensão. Da mesma forma que parece que quem não é da psicologia, alguns termos também são de difícil compreensão. Nada mais é do que terminologias técnicas que qualquer área de conhecimento tem. E que isso é característico das áreas. Até porque é uma forma de vocês se comunicarem. E aí, para contextualizar para vocês, o que acontece? No primeiro momento, a psicologia ela adotava o que a gente chama de modelo biomédico. O que é esse modelo biomédico? Eu olhar para o indivíduo a partir da perspectiva da saúde e doença. Esse indivíduo está saudável?
ele é considerado normal. E se ele é considerado normal, ele tem condições de estar na sociedade. Esse indivíduo não está saudável, ele tem alguma doença, então ele é considerado anormal. Eu preciso tirá-lo da sociedade para poder curar. Nessa época, as pessoas viam essa perspectiva da psicologia muito mais no sentido de cura. Eu preciso tirar da sociedade para curar. E é o que a gente chamava de ajustamento do homem. Eu preciso ajustar esse homem quando ele estiver em condições de que ele já está no padrão dito normal, ele tem condições de voltar para a sociedade. Só que eu olhar o homem a partir dessa perspectiva de saúde e doença, eu estou desqualificando, eu estou inferiorizando. Por quê? Porque eu não estou olhando para o sujeito. E aí eu deixo o meu objeto de estudo um pouquinho de lado. Nesse primeiro momento, onde a psicologia trabalhava com vista nesse modelo biomédico, os psicólogos jurídicos, o que eles faziam? Eles faziam pareceres técnicos voltados para o perfil psicológico, para mapear o perfil psicológico daquele cliente, mas voltado para a questão patológica. Ele tentava e trabalhava no intuito de considerar o que era normal do que era anormal. E aí, tudo aquilo, ou todos os seres que não estavam enquadrados no modelo em que a sociedade dizia que era o modelo de se comportar, que era o modelo de agir, que era o modelo de seguir, essas eram consideradas pessoas que causariam riscos para a sociedade. Eu não sei se vocês já estudaram isso em algum momento, mas há muito tempo atrás, as pessoas as pessoas consideradas doente mental ou que tinham saúde mental prejudicada, não. De alguma forma que pudesse, como a sociedade dizia, causar algum prejuízo para a sociedade, essas pessoas elas iam direto para o manicômio. Não tinha acordo. Elas precisavam ser excluídas da sociedade porque eram pessoas que eram consideradas perigosas. Então, a noção de saúde mental naquela época ela era tão forte que não tinha, inclusive, o pensamento no sentido de tratamento. Ele era perigoso, então ele ficaria lá até morrer. Ou, por conta das condições ambientais, ele poderia morrer muito antes mesmo de passar um bom tempo lá no Come, por exemplo. E professora, aí, quando... Oi? foi assim que surgiram as lobotomias, os tratamentos? Isso. E eram tratamentos que eram, não só esse, né? Mas outros tratamentos muito severos mesmo, que não pensavam na perspectiva da humanização, nem nada disso. Eram tratamentos do tipo que se você não é saudável, então não tem porque você está existindo. E aí acabavam por optar por fazer outros tipos de atuação. Isso acontecia muito na perspectiva médica. E aí, gente, em 1962, houve a regulamentação da psicologia como profissão. Então, esses profissionais, eles começaram a atuar muito mais ativamente dentro do contexto jurídico, atuando aí para encontrar, de algum modo, alguma relação com a psicologia. A autora do texto, ela também nos traz uma segunda perspectiva, que é do ponto de vista da perícia. Eu encontrei essa definição de perícia com base nessas duas leis, tanto a 5.194 de 66 quanto a 13.105 de 2015, que é no sentido de que a gente tem que identificar o motivo de um determinado crime. É uma forma da gente, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, tá? E aí, o que acontece? A psicologia, ela trabalha não só com o direito, ela trabalha com outras áreas de atuação. E pode ser que, por exemplo, se você levar seu filho ao pediatra e a pediatra ela identifica que alguma coisa de anormal pode estar acontecendo, ela pode fazer o encaminhamento e a gente faz um processo que a gente chama de avaliação psicológica. No caso da psicologia jurídica, pelo termo que vocês usam, ser perícia,
o que a gente faz nada mais é do que a perícia criminal, ou qualquer, ou a perícia, como vocês vão chamar, porque tem várias formas de perícia, tem na verdade, várias utilidades não, a perícia tem vários objetivos, e ao depender do que for, é o que você vai se enquadrar. A perícia criminal é algo que a gente costuma fazer com uma certa frequência, entre aspas, para quem trabalha com psicologia jurídica, costuma fazer. E essa solicitação, ela vem por meio de juízes e promotores. Por quê, gente? Porque eles precisam, de alguma forma, de outras questões que vão tratar com as relações humanas e que possam ajudá-los nesse tratamento aí com o criminoso. E aí, o que acontece? Como nesse primeiro momento o psicólogo ele atuava no modelo biomédico, os primeiros modelos de investigação que acontecia para realizar a perícia eram métodos investigativos que associavam aí a prática diagnóstica. Nós da psicologia, a gente não dá diagnóstico. E eu falo não dá diagnóstico é no sentido de que eu não vou olhar para o Otávio, trabalhar com o Otávio e dizer assim, Otávio, tu tem transtorno de ansiedade. Aí agora eu vou trabalhar com Maísa, aí eu olho para Maísa e digo, Maísa, agora tu tem transtorno borderline. Nada disso. A gente trabalha em cima do diagnóstico. Uma vez que o psiquiatra faz esse diagnóstico, ele passa para a gente tem condições de planejar o nosso tratamento em cima disso. Então, esse modelo, lá do começo, ele ainda é confundido até hoje. Gente, isso não acontece somente nessa área. O que acontece, de modo geral? Por falta de estudo e por falta de atualização, o primeiro modelo ele acabou sendo generalizado até hoje. Então, muitas pessoas pensam que quando a gente trabalha com a psicologia, a gente trabalha no sentido curativo, de curar porque eu estou trabalhando com uma doença. Não, gente, isso não é verdade. Eu não trabalho no sentido curativo porque eu não trabalho com doença. Quem trabalha com doença é o médico. Nós trabalhamos com os sintomas e o que esses sintomas ocasionam aí de efeitos no indivíduo, de modo geral. Além disso, o nosso trabalho é identificar o que determinado comportamento pode estar trazendo, tanto de ganhos quanto de prejuízos, e fazer com que essa pessoa ela se conheça. Ela identifique o porquê que ela está se comportando de determinada forma e o porquê de não. Então, por exemplo, por que para uma festa sem a família esse indivíduo consegue ser altamente extrovertido e por que numa festa em contexto familiar esse indivíduo é tímido? O que acontece? Qual que é aí a relação? Qual que foi a história para que ele pudesse se comportar de uma forma com a família e para que ele se comporte de outra forma com os amigos? Isso acontece muito, eu tenho certeza absoluta que isso acontece com vocês. Quem que em casa se comporta de uma forma e na faculdade se comporta de outra? Eu tô com o chat aberto. Pode mandar pelo chat, quem não quiser ligar o áudio. Entendi. Normal. A timidez é só um medo por conta do desconhecido. Não só essa situação, tá, gente? Mas é no sentido de vocês pensarem também em outras situações que se aplicam a esse mesmo contexto. De a gente se comportar de maneiras diferentes a depender de ambientes. E isso é explicado pela psicologia. Isso é considerado, assim, natural, entre aspas. Até agora tá dando para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Agora eu já não tô mais com o chat aberto, então eu não consigo acompanhar. Tá. Vocês já tiveram algum momento em que vocês estudaram sobre o que é o direito? Ou vocês ainda não tiveram nenhuma disciplina específica? Vocês só estão vendo assim o que é que vocês vão trabalhar no direito? A senhora quer saber o conceito de direito ou o que a gente entende mesmo?
O direito Não, pode ser super. considerado como um instrumento para organizar a sociedade, assim, no mais básico, dizendo. Instrumento para Sim, organizar a sociedade. tenho o mesmo pensamento do aluno. Acho que vem para realmente para uma ordem da sociedade, porque a gente precisa de ordem e, querendo ou não, a gente precisa de cidadania, de organização, e ele vem trazendo meios para a gente já saber como se organizar. É exatamente Algo isso. mais? Vocês trabalham com hipóteses ou com verdade? O que a autora vai dizer para a gente que ela considera como direito é que o direito ele se afirma como produtor da verdade e afirma as ciências que lhes dão sustentação como também produtoras de verdade. Vocês acham que essa afirmativa está correta ou incorreta? Eu acho que essa definição foi mais para um lado filosófico, mostrando sobre a definição de verdade e sobre aquelas pessoas que defendem a verdade para ter uma boa estrutura da sociedade se organizar. Vai mais por esse viés. Ela Entendi. também Alguém mais? falou de verdade no âmbito da justiça, né? Porque se a gente busca a justiça, a gente quer Uhum, encontrar a verdade, que sai do lado negativo para o lado positivo. Apesar da frase ser um pouco complexa, eu acho que veio uhum. mais claro. Mas eu não defini o direito assim, não. Tu definiria como? Pois é, professora, eu só não definiria assim. Como agora não dá para elaborar a questão. Ai, ai. Gente, olha aqui, ó. A minha análise, tá? O que que eu entendi como verdade aqui? O direito, como a gente vai verificar, o direito, e a gente até discutiu na aula anterior, vocês trabalham com normas e leis, certo? Certo ou Sim, errado? Então, eu entendi como verdade a partir desses dois princípios, tanto da norma quanto da lei. Querendo ou não, eles nos impõem aquilo que deve ser feito e aquilo que é considerado como o correto. Sim ou não? sim, professora, porque até na antiguidade não existia nem essas normas e leis para botar regra nas pessoas, então elas viviam de forma assim, de acordo com o seu consciente, tudo que para elas tudo que vinha na cabeça elas faziam. E quando entrou o direito com essas normas e regras, Uhum. ele pôde colocar exigir da sociedade determinados comportamentos, senão eles Mas iam já sofrer existia, É, sim, consequências. que era é, diferente, Mas, Bárbara. com licença, eu posso Tinha falar nada por também? escrito. Só um instante. até porque o direito pode dizer que ele é uma esquematização das tradições que foram impostas para organizar a sociedade. Porque como antes não havia leis escritas, tudo que era decidido era em base das tradições que já haviam, que era Exato, entendeu? as Não é tradições que eles organizacionais. faziam tudo, não é que eles faziam tudo à plena vontade. Já existia um conjunto de regras que eram seguidas por ele de modo comum, mas nunca tinham Sem sido ser escrita, né? implementadas, entendeu? Acho que Sim, também pode-se Tanto de dizer de que forma regras escrita quanto de morais, forma moral. de pode-se dizer que regras Sim, morais, Bárbara. éticas. a partir do momento que o É, ser humano começou a viver em sociedade, começaram a surgir essas regras para reger a sociedade. ok. Então a Exato, gente já tem. tanto em questões sociais quanto em questões religiosas e assim vai. Certo. Gostei de vocês. Certo, gente. Só que aí, por exemplo, lembrando aqui, ó, essa definição tá de 2017. Então, hoje, em 2020, nós já temos normas e leis que vocês têm que seguir. Sim ou não? Sim. Pois é. Então, querendo ou não, essas normas e leis são as verdades que vocês têm que defender. Sim ou não?
Na psicologia, nós também temos algumas verdades. E as verdades que foram nos passadas foram verdades por meio de um conhecimento científico. Querendo ou não, esse conhecimento científico, ele nos dá suporte e sustentação para isso. Por quê? Vocês já devem ter estudado isso. Vocês sabem me dizer qual que é a diferença do senso comum para a ciência? Ou vocês ainda não estudaram e não conhecem qual que é a diferença dos dois? A gente já estudou isso sim, professora. Certo, então vamos lá. Qual que é a diferença do senso comum para a ciência? O senso comum, ele age através de hipóteses que a própria sociedade cria sobre determinadas coisas. Como a gente pode ver no caso dos nossos avós, que eles diziam que certas coisas, tipo tomar um chá com certa planta, poderia curar certa doença. Já a ciência trabalha com a lógica, através de experimentos, criações de hipóteses, trabalhando com as ideias e havendo os testes para chegar à comprovação do que seria a verdade ali. Certo. Só que aí eu preciso trazer uma perspectiva para vocês. Eu não sei vocês, mas antigamente, lá em 2013, eu tive essa disciplina que pudesse me explicar do que era ciência e do que era senso comum. É uma das bases para a gente poder conseguir identificar qual que é a origem da psicologia. E quando a gente estudou sobre isso, assim, foi muito tempo, a disciplina simplesmente passou e a gente não teve um bom aproveitamento da disciplina na época. Só que agora, voltando a estudar esse conteúdo, até para que eu pudesse também contribuir com os alunos, eu não sei vocês, mas senso comum, a palavra senso comum, o que remete a vocês? Remete assim, a uma coisa que realmente tem validade ou parece assim, uma coisa banal? Nos remete assim aquele conhecimento passado pelas pessoas no dia a dia, normal. Aquele conhecimento não, mas, tipo que assim, ele é muito... Mas tu tá me dizendo isso porque tu já tem conhecimento do que é senso comum ou é porque é o que tu realmente pensa? É o que eu penso e também pelo que eu estudei, né? Que a professora ensinou a gente, tanto as professoras de filosofia, a vida toda da gente explicando isso. Aí a gente vai entendendo. Tá. Oi, quem era que ia falar? Eu, professor, acredito que o senso comum é uma verdade sem embasamento na ciência. Desculpa, o senso comum é o quê? É uma verdade o quê? Embasamento na ciência. Sem embasamento da ciência? É algo que não é provado, mas as pessoas sabem que é verdade. Por exemplo, como acho que foi a senhora que deu o exemplo na aula passada, dos chás. A pessoa vai ter alguma eficiência, mas não sabe o motivo. Não sabe por que aquilo vai ter alguma eficiência. Também. Só que aí, gente, voltando. Para mim, por exemplo, Thalita, tá? Antes de estudar sobre tudo isso e entender mais a fundo e verificar o que os estudiosos estão dizendo sobre isso, para mim a palavra senso comum era algo assim, banal, é até uma palavra forte, mas algo como se a gente não tivesse tanta validade ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Como se a gente não tivesse que dar tanta importância. Só que estudando sobre senso comum, e a gente até discutindo sobre isso, o senso comum, ele é tão importante quanto a ciência. Por quê? Porque, por exemplo, vocês estão me relatando aí, muito antigamente não tinha regra nem lei para que as pessoas pudessem ser punidas a partir de uma determinada situação, né? Acontecia, mas não porque estava registrado em algum documento de que essas pessoas tinham que seguir alguma formatação porque a sociedade estava impondo. Só que isso acontece, de modo geral, com as ciências, para que o direito pudesse se transformar, como vocês mesmo pontuaram, em instrumento para poder organizar a sociedade, ele precisou passar por transformações. Esse primeiro momento, que foi marcado por momentos baseados em senso comum, por quê? Porque acontecia um determinado fato, as pessoas julgavam por conta de experiências que já tinham acontecido, não porque alguém pesquisava sobre e dava um atestado de conhecimento científico para aquilo que estava acontecendo.
Da mesma forma, acontece no senso comum. Por exemplo, estou com dor de barriga, a minha avó dizia o quê? Vai tomar chá de boldo porque passa. Mas o que me garante que tomar chá de boldo passa? Nada me garante. Só que aí, o que começou a acontecer? O tempo foi passando, a sociedade foi mudando e, consequentemente, as necessidades das pessoas também foram sendo modificadas. E aí, o que acontece com isso, gente? Começou com a Revolução Industrial. Começou a aparecer as indústrias, começou a aparecer as novas tecnologias. E o tempo vai passando e essas demandas, elas vão tendo que ser aprimoradas. Então, por exemplo, no começo, a psicologia também não era ciência. A psicologia, ela tinha a influência da filosofia. Depois de muito tempo, foi que a psicologia ela começou a tornar ciência. E quando ela tornou-se ciência, ela se desmembrou da filosofia no sentido de que mente era diferente de corpo, porque a filosofia prega por isso, e a gente começou a entender de que mente e corpo é uma junção só. A gente não tem como trabalhar de modo separado. Da mesma forma com vocês. Há muito tempo atrás não tinha nem lei, nem nada disso que pudesse validar aquilo que estava sendo feito, e agora vocês têm. Por que isso acontece, gente? Porque precisou de um conhecimento que é gerado no senso comum para que esse conhecimento inquietasse uma determinada pessoa para que ele começasse a estudar. A partir do momento que você transforma um conhecimento simples em uma inquietação, essa inquietação ela vira seu problema de pesquisa. E aí, consequentemente, você pode transformar esse problema de pesquisa em algo científico. Como? Testando, validando, tendo um objeto de estudo e se certificando de que aquilo ali de fato pode ser verdade. O direito é ciência ou não? Sim, é uma ciência. É uma ciência? Ela é uma ciência. E hoje, para testar tanto e para que vocês tenham validade naquilo que vocês estão fazendo, vocês têm normas e leis que precisam ser seguidas. Da mesma forma com a gente. Então, querendo ou não, para que se torne ciência, o conhecimento ele perpassa o senso comum perpassa pela ciência. Porque é algo que foi inquietado ainda nesse movimento para que você possa chegar no nível de ciência. Então, por exemplo, do chá de boldo no senso comum, e o senso comum, mesmo sem ter noção daquilo, o que eu quero dizer? Eu aposto como vocês usam essa menina tá histérica. Vocês já utilizaram essa expressão? Sim. Fulano de tal tem um poder de sedução. Já utilizaram essa expressão? Vocês acabam utilizando algumas expressões, e essas expressões que eu trouxe para vocês são expressões da psicologia. Só que não necessariamente o conceito de histérico é porque a menina está gritando. Não tem nada a ver. Ou não necessariamente o poder de sedução seja porque um determinado menino está conseguindo conquistar a menina fazendo qualquer coisa que seja. Essa é um dos pontos que é menos complexo do senso comum, nesse sentido de que ele vai se apropriando de outras teorias para poder trazer embasamento para as nossas vivências. E na ciência, a gente já tem essa vivência testada. E aí, por conta disso, que a minha avaliação em relação a essa frase, a essa citação da autora, é na questão de verdade, porque você vai criando algumas normas e leis, e não só na questão de normas e leis para vocês do direito, mas na questão de, por exemplo, quando a gente estuda desenvolvimento humano, lá o desenvolvimento humano tem etapas, e para cada etapa você tem que esperar alguma coisa. É esperado que a criança se desenvolva, por exemplo, com 2 anos, o que ela precisa fazer, o que ela precisa saber. E essas verdades, elas acabaram que foram generalizadas e que a gente pode contemplar para todo mundo, mas com algumas questões diferentes, porque, claro, somos indivíduos diferentes.
No sentido de que pode ser que com 2 anos, gente, eu ainda não aprendi o nome de todos vocês, mas vamos dizer, pode ser que com 2 anos o Marcelo já esteja falando sem palavras. E é o esperado para a faixa etária. Só que pode ser que com 2 anos, me diz o nome de alguém, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô olhando o nome de vocês aqui. Otávio. Pode ser que com 2 anos, o Otávio, ele não fale sem palavras, mas o Otávio já sabe amarrar cadastro. São características diferentes? São. Mas pode ser que ambas estejam dentro do que é esperado. Eu não consigo ver o chat. Dentro do que é esperado para a faixa etária de 2 anos. Quem está falando no chat, pode ler aí para mim, por favor? E aí, gente, com essa questão de verdade, não verdade, etc., e a psicologia tornar-se, enfim, algumas técnicas de investigação que a gente utiliza nesse movimento da perícia psicológica é tanto no quesito de exame, tanto no quesito de psicodiagnóstico. Professora, vocês fazem exame? A gente não faz nada de exame, a gente faz leitura de imagem, tá? É nesse sentido. Então, vamos supor, uma determinada pessoa, você sabe que durante o crime ela levou uma pancada na cabeça. Se o médico solicitar uma ressonância do crânio, a gente vai conseguir identificar na ressonância qual foi a parte do cérebro que teve alguma lesão, e dentro dessa parte, a gente vai conseguir identificar que tipo de déficit cognitivo aquela pessoa pode ter ou não, porque pode ser que ela não tenha sequela nenhuma. E no sentido de psicodiagnóstico, o que é pontuado é mais no sentido de que a gente faz uma avaliação psicológica com aquele indivíduo, ou seja, a gente vai investigar a história de vida daquele indivíduo para que a gente conheça e consiga ajudar vocês tentando identificar quais foram as motivações que levaram aquele indivíduo a cometer determinado crime. Só que quando a autora afirma de que na perícia psicológica o psicólogo faz exame psicodiagnóstico, ela traz isso muito mais em caráter reducionista, o que não é verdade. Fazer análise de exame e fazer o psicodiagnóstico são técnicas muito amplas da psicologia e que exigem do profissional que está fazendo. Porque a avaliação psicológica, por exemplo, que quando ela é realizada, a depender do cliente, a depender do seu planejamento terapêutico, você precisa fazer entrevista, você precisa aplicar teste, você precisa fazer observação, você precisa produzir um relatório. Então, ela não é uma técnica que ela é simples de ser feita. E qualquer deslize que você dá ou qualquer informação que você perdeu, ela pode ser uma informação que seja muito relevante para que você construa a sua perícia psicológica, para que você consiga dar uma ajuda para quem te solicitou esse encaminhamento. E aí, gente, assim como qualquer encaminhamento que a gente recebe na psicologia, a gente precisa ter o objetivo desse encaminhamento. Para que será necessário eu fazer uma perícia psicológica de um determinado indivíduo? Qual que é o objetivo? Isso precisa estar descrito para que eu não perca a linha de raciocínio, ou para que eu não dê um parecer para vocês que seja um parecer que não tem nada a ver com aquilo que vocês gostariam que tivesse. Por outro lado, a autora também traz para a gente a questão da perícia, que nós devemos ter, quando realizar a perícia, nós devemos nos comportar em caráter de imparcialidade, de ser transparente com tudo que está acontecendo. E ela classifica que isso é um ato que é muito complexo para a prática psicológica. Gente, independente de estar fazendo perícia psicológica ou não, o psicólogo ele tem que ter uma certa imparcialidade. Porque se ele não tiver imparcialidade, o subjetivo dele influencia diretamente no resultado do cliente. Porque o cliente pode dizer qualquer coisa e você não está concordando com aquilo e você querer catequizar aquele cliente. Você querer converter aquele cliente para que ele acredite que a sua verdade é a única e absoluta, e isso não pode acontecer. Então,
querendo ou não, esse critério de imparcialidade não, e também de transparência, da gente trazer a nossa transparência, ela é no sentido forneceremos informações que serão necessárias. Vocês terão essas informações necessárias. Outras informações que foram compartilhadas num contexto clínico não será compartilhado com vocês. E isso nós estamos regidos pelo nosso código de ética. O trabalho do psicólogo, ele é trabalho em caráter de sigilo. Então, tem informações que serão relevantes para vocês entenderem o contexto criminal, que essas sim serão pontuadas, mas outras informações que não serão relevantes para vocês, essas já não podem ser pontuadas. Aí é tratado em clínica mesmo com o cliente. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Professora, Oi. Só para confirmar, então, no caso, na psicologia, vocês não passam, não fazem exames, mas analisam os exames que são passados. Isso. Então, tá bom. Quer que eu vá comprar? E aí temos algumas críticas de modo geral. Vocês já estudaram sobre perícia em alguma outra disciplina? Ou é o primeiro contato com vocês sobre esse estudo? Tá. Pelo que eu andei pesquisando, sobretudo nessas leis que eu citei para vocês anteriormente, que eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o direito, assim, de modo geral, vocês trabalham muito de caráter objetivo. O que eu quero dizer com caráter objetivo? É exatamente esse exemplo que eu coloquei bem aqui embaixo, que eu não sei se está dando para vocês verem o mouse se mexer. Vocês possuem normas e leis que são fixas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se uma determinada pessoa... Vamos supor, gente, o caso da menina de 10 anos que foi estuprada. Vocês têm uma quantidade X de penas para estupradores, não tem? Sim. Ou não? Isso vai acontecer para qualquer estuprador ou vocês têm brechas? No caso aí, depende da vítima. Certo. Mas, por exemplo, de modo geral, vamos supor, estupradores de criança. É igual para todo mundo? A quantidade de pena? Não, porque aí seria estupro vulnerável. Certo. Vamos lá. Mas, por exemplo, nessa situação em específico, se uma outra pessoa cometesse o mesmo crime, seria a mesma quantidade de pena? Ou vocês ficam variando? Professora, creio, a gente ainda não deu nada assim, mas creio eu que a pena de determinado caso varia de acordo com as circunstâncias, com os laudos das pessoas, o crime que foi cometido, as idades, tudo. Certo, mas aí, por exemplo, vocês têm em lei algo que dê sustentação para vocês e que vocês possam garantir que, por exemplo, uma pessoa que é estupradora de criança somente cometeu esse delito em específico, esse crime, que eu não sei se é delito, é crime, eu vou botar aqui como crime, ela cometeu esse crime, estuprou uma criança de 10 anos. Ele vai ser o mesmo para os dois, não vai? A mesma quantidade de pena? É a mesma situação, é o mesmo crime. Acho que eu ainda não consegui entender a sua pergunta. A senhora pode repetir ela? Tá, vamos lá. Nas normas e nas leis que vocês têm, lá tem discriminadinho tudo que é específico, tudo que vocês precisam saber, tudo que é específico da lei, o que ela sustenta, o que ela defende, enfim. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela furta, ela tem que pagar quantos anos de prisão? Vocês saberiam? Eu não sei. Tá. Mas vamos supor, as pessoas que furtam têm que pagar tantos anos de prisão. As pessoas que cometem estupro têm que pagar outros tantos anos de prisão.
essas normas que vocês seguem, aquele que dá garantia de, por exemplo, ele cometeu roubo, furto, ele vai pagar X anos de pena. Ele cometeu um estupro, ele vai pagar outros X anos de pena. Isso é no sentido de ter esse caráter objetivo, de que vocês vão e conseguem responder por meio de uma determinada situação que já está imposta para vocês, certo? Não varia. Independente do que tenha acontecido, não vai variar. Ele vai ser condenado pelo crime que ele cometeu, é estupro. Ou ele vai ser condenado por um homicídio. A pessoa que comete homicídio não pode ser condenada em caráter de estupro, porque não foi esse o crime que ela cometeu. Tá dando para vocês entenderem? Acho que eu comecei a entender agora o seu raciocínio. Mas acredito que, no caso, uma situação. Um tio estuprou a sobrinha. Uhum. E, ao mesmo tempo, um irmão estuprou a irmã. A gente pega esses dois casos, foram 2 casos de estupro. Ok. Os 2 casos, eles vão ter penalidades grandes, porque estupro leva uma penalidade. Só que, estudando o psicológico de cada um, a gente vê diferentes linhas de raciocínio para cada. Claro que os 2 vão ter uma penalidade muito maior do que alguém que furta uma loja. Mas, mesmo assim, essas penalidades não vão ser exatamente 10 anos iguais. Pode ser que um não tinha nenhum problema psicológico, fez por pura maldade, e ali se analisa, vê isso, e ali ele leva, por exemplo, 15 anos. E o outro fez... Mas analisando ele tinha problemas psicológicos, ele tinha uma base familiar muito danificada, e ali a gente analisa isso e dá para ele, por exemplo, 13 anos e 2 anos de assistência social. São 2 crimes iguais, mas no caso tem que estudar o que tem por trás. Não significa que vão ser penas parecidas com outros crimes, como, por exemplo, furto. Mas vão continuar sendo penas grandes, só que determinando pelo delinear de cada pessoa que cometeu, entendeu? Sim, eu estou entendendo, mas eu estou falando no sentido de que, vamos supor, hipoteticamente, quem comete um estupro, independente de como tenha sido, porque eu acho que na lei de vocês não tem lá dizendo, um estupro cometido por tal fator, estupro cometido por outro fator, estupro cometido porque a pessoa tinha doença mental e não sei mais o que, e etc. Eu acho que isso vai muito mais por questões gerais do direito. Mas vamos supor, um estupro, vamos imaginar que a pena dele é de 10 anos, certo? Independente de como tenha sido. E um furto, a pena dele seja de 3 anos. Então, as pessoas que cometerem um estupro, independente de como elas tenham, independente de como tem feito, vocês já sabem que objetivamente ela vai ter que pagar 10 anos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso, estou entendendo. Tá. Então, é nesse caráter que a autora traz para a gente de que vocês trabalham com princípios objetivos. Porque acontece um determinado crime e vocês já sabem qual que é a penalidade que ele precisa sofrer. Então, isso é algo que é muito objetivo. Vocês estão conseguindo entender? Ou não? Ainda não conseguiram? Sim, eu compreendi. Eu compreendi também. Só que eu acho que, ao mesmo tempo que é muito objetivo, o que a autora está deixando claro, ao mesmo tempo que o direito tem essa objetividade de que está na lei, está escrito ali, tem também o lado subjetivo de que vai variar de caso para caso, mas não significa que a gente vai fugir do que está escrito na lei. Certo. Só que aí, quando eu trago para vocês esse caráter, eu entendo que tem essa questão da subjetividade, porque vocês vão precisar investigar, né, o que foi que aconteceu e de que forma foi que levou aquela pessoa a cometer determinado crime, por exemplo, mas do nosso lado, da psicologia, a gente não tem como dar um suporte para vocês nesse caráter objetivo. A gente não tem como dizer para vocês assim, se foi estupro, foi por conta disso, só dessa posição em específico. Como acontece com vocês, é estupro, é 10 anos de cadeia. A gente não tem como dizer, foi estupro, a motivação dele
foi porque ele já sofreu abuso quando criança. Eu não tenho como generalizar e afirmar que todos os casos de estupro foi porque a pessoa já sofreu abuso quando criança. Estão dando para entender a relação? Professora, Oi. eu estou pesquisando aqui e eu achei que a pena de estupro normal não que estupro seja normal, seja uma reclusão de 6 a 10 anos. Então tem um período em que o juiz vai avaliar Certo. todos esses problemas psicológicos que vai ser julgado na hora e vai definir uma pena, desde os 6 anos até a coisa máxima de 10 Até anos. 10. É objetivo que, pelas condições que vão ser analisadas e com a ajuda de outros profissionais na área, eles vão delimitar esse tempo. É uma coisa objetiva, mas depende de pessoa para pessoa, como você falou. Sim. Mas é mais no sentido de que a gente possa fazer uma comparação. Tem essa questão que é muito objetiva de vocês, mas ao mesmo tempo nós da psicologia, quando a gente auxilia, a gente não tem condição de focar no objetivo. No sentido de dizer assim, sempre para vocês, gente, olha, se já veio um caso de estupro para mim, é porque eu sei que a motivação dele foi porque ele já foi estuprado quando criança. Eu não tenho como afirmar isso, porque pode ser que não seja. Tá dando para entender? Vocês têm fixo aqui, ó. A pena de estupro é de 6 a 10 anos. Vocês sabem que está aqui dentro desse limite. Isso aqui é algo que é objetivo para vocês. Só que para a gente não tem como estabelecer um critério específico, um critério de objetividade. Porque eu preciso investigar o indivíduo como um todo. É mais nesse sentido. Não que vocês não trabalhem subjetividade nem nada disso. Trabalham, vocês se importam com essa questão da subjetividade, ainda que vocês possam não compreender o que é o conceito de subjetividade, mas vocês sabem que os indivíduos têm características particulares. Tá dando para entender, gente, ou não? Tá confuso? Vocês estão Tá dando para entender, professora. Acho que agora eu entendi bem mais assim o que a senhora queria explicar. A senhora está dizendo, no caso, que para a psicologia, o subjetivo ele é muito mais trabalhado. Por quê? Vocês não têm como delimitar, por exemplo, o período de... o período que ele vai ficar preso, nada. Diferente do direito, que a gente tem a lei em que a gente se baseia e está ali escrito que o crime de estupro vale de 6 a 10 anos. Sim. Ou então de determinar que todos os casos de estupros, eles são motivados porque a pessoa sofreu abuso sexual na infância. Isso pra gente não tem condição de fazer. Então a gente não é tão objetivo nesse sentido. A gente vai contribuir para que vocês consigam chegar e sustentar essa objetividade que vocês trabalham. Deu para entender? É isso que eu estava pensando. Então, a psicologia, ela vai ver o histórico da pessoa, porque tem que analisar o histórico em si, para chegar numa conclusão, e o direito em si vai tomar a decisão. Justamente. Isso é algo que é muito importante que seja dito, tá? Aí, vamos lá, gente. Só para que a gente possa fechar aqui, porque eu vou falar disso ainda hoje. O que acontece é, se eu reduzo esse trabalho, achando que o profissional da psicologia trabalha com princípios objetivos, eu considero a complexidade da nossa atuação, porque eu não tenho como fazer isso. Se eu reduzir para esse princípio objetivo, eu voltar para aquele modelo biomédico lá do começo, e que a gente não trabalha mais assim. Hoje, a nossa forma de atuação é considerar um modelo biopsicossocial, ou seja, eu sei que o indivíduo ele está inserido dentro de uma história, está inserido num contexto social e que ele é proveniente de uma determinada cultura. Então, eu não posso mais considerar o indivíduo como se ele fosse uma doença, porque não é isso. Porque se eu considerasse o indivíduo como uma doença, eu trataria de modo objetivo. Tá com uma dor de cabeça? Toma Dorflex. Tá com uma dor de barriga? Toma Buscopan. É muito objetivo. Tá com a doença... Você identifica onde está doendo, você identifica o que é que pode estar doente e você trata com algum remédio específico porque é objetivo. A medicina, nesse sentido, ela é objetiva. E, por vezes, o que acontece? Aquele sintoma, ele continua ali te martelando porque você não identifica a causa. A gente já consegue identificar a causa. Então, por mais que você trate a sua dor de cabeça, mas se você não tratar o sintoma da dor de cabeça, a causa da dor de cabeça, na verdade, a sua dor de cabeça, você vai ter aquele sintoma ad eterno. Tá dando para vocês entenderem? Tá sim, professora. E aí, gente, como é que a gente faz uma perícia sem se desconectar do todo?
Ou como é que a gente faz uma perícia de modo muito objetivo? Como é que a gente vai trabalhar de forma objetiva? Porque se a gente trabalhar de forma objetiva, é como se a gente estivesse invadindo o espaço de vocês. E é como se a gente estivesse determinando aquilo que tem que acontecer para o indivíduo. E nessa parte da objetividade, nessa parte do determinar qual crime, qual que é o percurso, o que ele vai ter que fazer, se ele vai ter que pagar com serviço voluntário, se ele vai ter que pagar prestando serviço para alguma empresa ou qualquer coisa nesse sentido, isso é invadir um espaço que não é da nossa competência. E aí seria reduzir para esse movimento. Então, nós, da psicologia, qual que é o nosso papel? É auxiliar vocês. Só que a gente auxilia não de modo a determinar aquilo que vocês têm que fazer. A gente não faz isso. Até porque a gente não estuda essas normas e leis que vocês têm competência e que passam 6 anos da vida. É 6 ou é 5? O curso de Direito? 5. 5 anos da vida de vocês estudando. Assim como vocês também não terão condições de fazer interferência na nossa área, porque o único profissional que pode trabalhar diretamente com o comportamento e planejar ações em cima daquilo somos nós. Vocês olham um comportamento, mas o comportamento muito mais afastado do que o comportamento realmente é. Vocês olham a característica do todo. Acaba que vocês utilizam comportamento como palavra para poder descrever aquilo que vocês fazem, porque, querendo ou não, vocês precisam observar. Vocês precisam entender o que levou, o que fez com que aquele determinado indivíduo cometesse determinado ato. Então, o meu parecer, depois que eu envio para o juiz novamente, no parecer não vai estar dizendo assim, atesto que fulano de tal, ele estuprou a criança X porque ele tem uma doença mental e ele deve ser preso por 6 anos. Eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de julgar a pena, nem de dizer para vocês que é isso que deve acontecer. Não, eu vou dar para vocês um parecer muito mais voltado para a questão da subjetividade, de olhar para aquele indivíduo, de tentar entender a história do porquê que ele fez determinado crime. Por que ele cometeu determinado crime? Foi? Alguém tem alguma pergunta? Tá indo muito rápido? Tá indo devagar? Como que tá? Tá, então vamos lá. E aí, de modo geral, qual que é o nosso panorama? A gente, da psicologia, a gente vai tentar estudar o motivo que levou determinada pessoa a transgredir uma regra, né? São os fatores motivacionais. Vocês, por outro lado, vocês vão se responsabilizar pelo estudo das normas e leis, para que vocês possam identificar e tentar, de alguma forma, tanto a psicologia quanto o direito, a gente trabalha muito unido no sentido de manter uma sociedade organizada, de fazer com que todo mundo consiga conviver de forma saudável. Por um lado, da mesma forma que a gente estuda o comportamento visível, a gente estuda o comportamento invisível. E é esse comportamento invisível que muitas vezes dá sustentação para aquilo que vocês estão solicitando. E aí vocês vão julgar os comportamentos indivíduos e quais foram as intenções de um determinado indivíduo de cometer o crime. E por fim, a gente tenta entender qual foi a intenção, qual foi a motivação que levou o determinado indivíduo a cometer um crime. O que levou ele a apresentar aquele comportamento? Foi uma experiência que ele teve? Foi a família dele, não foi? E por outro lado, vocês vão estudar esse comportamento para que vocês consigam manter o melhor convívio em sociedade. Porque se uma pessoa cometeu determinado crime, você já sabe que essa pessoa ela não tem condições de estar junto com outras pessoas. Pode trazer risco para outra pessoa? Pode trazer. Assim como pode ser que não. Né? A gente não tem como julgar isso. E acaba que, nesse viés, a gente julga muito na questão da subjetividade. De olhar para aquele indivíduo como um ser e as suas particularidades vão sendo trabalhadas aí ao longo de todo o processo. Certo? Certo, meu povo?
Ou alguém tem alguma pergunta? Agora eu já estou com o chat aberto. Quem não quiser ligar o áudio e quiser mandar pelo chat, pode mandar. Que eu já consigo ler. Edionara. Eu olhei tua mensagem aqui agora. Você conseguiu entender ou ainda está confuso para ti? Sim, eu consegui compreender. Tá. Alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Não? Tá tudo bem para todo mundo? Sim, professora. Oi, gente. Lana estava falando alguma coisa que eu interrompi? Eu falei que tudo bem. Ah, tá. Gente, eu não consegui gerar o PDF do material da aula, da próxima aula. Eu vou tentar gerar novamente o PDF para que eu possa enviá-los e vocês possam fazer a leitura. Eu também vou disponibilizar lá pela plataforma, tá? E aí eu também vou tentar organizar o material da aula passada para que eu possa disponibilizar novamente na plataforma. E eu espero que fique lá para que vocês possam acompanhar, certo? A gente vai continuar na aula que vem falando da relação da psicologia com o direito. Até porque isso faz parte do nosso primeiro módulo. Professora, o material de hoje Oi. a senhora vai disponibilizar hoje? Eu vou tentar gerar o PDF ainda hoje, tá? Porque tá tendo... Eu não sei o que acontece. Eu não sei se tem um limite de PDF por dia, não sei. Aí eu vou tentar gerar para poder passar o material para vocês, tá? Porque eu não quero passar... É de um livro, eu não quero passar o livro inteiro, eu só quero passar, de fato, o PDF das páginas que a gente vai utilizar, para não ficar muito pesado para vocês. Tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Você vai passar alguma atividade, algo do tipo? Não, por enquanto não. Gente, as disciplinas de 36 horas, o que fomos orientados? A ter esse momento aqui com vocês. Aí as atividades, elas podem ser passadas depois. Como eu sinalizei na primeira aula, as minhas atividades, nesse primeiro momento, o que serão? Leitura e fichamento do material. Por que, Thalita? Porque a participação de vocês em sala de aula conta como avaliação, tá? Então, inclusive se continuar ainda com os 3 pontos de trabalho e 7 pontos de prova, um dos 3 pontos de trabalho é referente à leitura e participação em sala de aula. Certo? Ok, professora. Professora? Oi. Tinha um material na plataforma, era Psicologia Jurídica e Direito de Família, eu acho, o material que estava lá. Era esse, que foi o que a gente discutiu hoje. É esse o livro, é um livro, né, que tá lá? Não, é um capítulo. É um capítulo? Ah, que não tá. Está, na verdade, não está mais lá. Sumiu tudo, apagou tudo, não sei o que aconteceu. Eu vou colocar de novo. Eu vi nas informações que a senhora colocou hoje, foi até como forma de atividade, eu até estranhei. Não entendi, gente, o que acontece. Acho que eu cheguei a baixar ele aqui no celular. Mas aí quem tem os representantes de turma que eu compartilhei depois, vocês podem compartilhar de novo, por favor? Enquanto eu não coloco no portal? Tá. Então, gente, por hoje vocês estão liberados, tá? Aí vocês farão a leitura do material para que a gente possa discutir na próxima aula. E quem tiver dúvidas, por favor, traga para a gente poder trabalhar. Se eu não souber, eu vou pesquisar e dou a resposta para vocês em breve. Certo? Ok, professora.